Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp. O Ramp Gestão é o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E aqui do meu lado a Lilian para falar mais uma vez. Como é que tá, Lilian? Como é que foi as férias? Tudo bem, e você? Foram ótimas. Maravilha. As minhas também. Então a gente voltou aí de umas microférias, né? Coisa boa. Tem gás hoje. Alguns dias e a gente promete que vai ser um episódio mais energia agora, né? E aqui do outro lado, então, para fazer a mesa, Ander. Show de bola. E aí, galera, tudo certo? Sou o capitão do Grupo Zuc e hoje estamos aqui para mais um podcast. Privilégio, né? Coisa boa. É isso aí. Um cliente muito especial também, mais uma vez, né? Um cliente especial. E eu vou apresentar ele aqui. Já emenda e já faz as honras aí. Rodrigo Zagonel, nosso capitão do Grupo Zagonel aí também. Um belo negócio que a gente admira muito. Construímos muito carinho aí por essa empresa. Podemos acompanhar um pouco dessa jornada, da história aí também. Se apresenta aí para nós, Rodrigão. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar participando de um primeiro podcast aí na história. E vamos falar um pouquinho aí da Zagonel também, dos desafios que a gente tem no dia a dia, as partes boas também. E hoje sou um dos diretores aí da empresa e estamos capitaneando aí, tocando o negócio aí e tentando fazer dar certo, né? Esse é o grande desafio, né? Já temos bastante pauta hoje, então. Vamos lembrar, então, para quem está assistindo aí ouvindo apenas em áudio, que a gente tem um canal no YouTube também, né? Segue lá, Ramp Gestão no YouTube. E as redes sociais também, @RampGestão. Aí, nos encontra lá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, todas elas. E se você acredita que esse episódio te ajudou de alguma forma, né? Te fez pensar, ou se você discorda de alguma coisa que a gente colocou aqui. A gente tava falando em off agora que não dá para cravar nada, né? A gente não pode editar nenhuma regra, porque a cada episódio a gente vai descobrindo que alguns mitos caem e alguns novos conhecimentos surgem. Então, ali é o espaço para você colocar teu comentário e interagir com a gente também, beleza? E aí, Lilian, vamos começar por que lado aí explorar a história do... Vou aproveitar o teu gancho e dizer que aqui a gente não crava nada, né? A gente fala um pouquinho sobre o que deu certo, o que não deu certo nas passagens pelas empresas que a gente vem trabalhando. E graças a Deus estamos em cases muito legais, assim como a Zagonel. A gente sai de lá, eu brinco com o Anderson, a gente sai de lá quase desalmado, de tanto, no bom sentido, né? De tanta conversa, tanto bate-papo, tanta solução que tem que pensar junto com o time. É um time muito batalhador, muito... De alto nível, né? Alto nível e, além disso, muito acolhedor também, né? Então, vamos falar, o podcast da Ramp serve para isso, né? Pra gente disseminar conhecimento mesmo entre os nossos clientes, não é ditar regra do certo e errado. Pra gente bater um papo, assim, o que estamos fazendo que tá dando certo? E quais foram os nossos erros, né? Quais são os nossos erros que a gente pode corrigir rápido. E aí vamos começar hoje o bate-papo aí com o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, por você ter vindo. Fiquei muito feliz que você aceitou participar com a gente. Começa contando aí para nós como é que foi a história da Zagonel, um pouquinho sobre como o seu Roberto criou a Zagonel e como é que você, Rodrigo, chegou até o cargo hoje. Então... Senta que lá vem história, né? Essas são boas. São 34 anos de história já. Então, são longos anos aí experimentando, trabalhando em vários ramos, várias dinâmicas. A gente estava comentando antes. A Zagonel não surgiu como ela ficou mais famosa no ramo de chuveiros. Então, meu pai e meu tio que fundaram a empresa, eles saíram da agricultura. E abriram um negócio de manutenção, a parte elétrica, assim, consertar motores, eletrodomésticos. E para não se alongar muito, né, foi uma história muito batalhadora, mas ele sempre surgiu em cima da inovação, em cima de querer fazer o melhor. Então, quando eles abriram aquele negócio...
Eles foram em busca de uma vida melhor, né? Porque a agricultura antigamente era muito pesado, muito difícil. Era muito manual, né? Era muito manual, então eles sofriam bastante e quiseram ir em busca do melhor. E meu pai já dizia naquela época, quando eles abriram a loja, abriram a manutenção, eles já diziam que queriam ser a melhor assistência técnica de Pinhalzinho, melhor assistência do Oeste Catarinense. E isso eles estavam só em 2 lá, eles 2 loucos saíram da agricultura, já tinha missão, abrir um negócio. Então a gente nasceu muito com um propósito, com uma inovação correndo dentro das veias. E isso já veio da família, né? O meu nono, a família italiana, assim, foi muito sempre de batalhar suor, correr atrás. Então isso eles herdaram e colocaram sempre no negócio. Então lá em 89 eles fundaram essa empresa. E daí depois, anos depois, foram cruzar com a indústria. Onde você percebeu que a manutenção tem uma mão de obra muito qualificada, um negócio um pouco mais não escalável. Então, eles já pensavam na escala do negócio, isso há 30 anos atrás, coisa que a gente fala hoje em dia de ter um negócio escalonável. Então, eles acabaram indo para uma oportunidade de indústria, onde é que eles queriam escalonar o negócio e viram que o que eles tinham não era totalmente escalonável. E o grande catapulta assim, que deu fazer o primeiro passo foi que eles queriam construir o prédio próprio, né? Ter a moradia e ter o lugar, espaço para a loja, e não tinha financiamento naquela época para a loja, para comércio, tinha para a indústria. Então o gerente do Banco do Brasil foi lá e falou: se vocês tiverem uma indústria, eu consigo financiar o barracão para vocês. E assim foi que surgiu a primeira indústria, que foi a indústria de aparelhos de cerca elétrica. Com a marca Bagual, antigamente. Exato. Então, daí depois veio bomba submersa. Essa eu não conheço, que eu sou jovem, né? Então... Tá. Eu conheço. Já vendi isso aí até. Olha ali. Sério, Johnny? Sério? Eu falei pra ele. Da época do chalé ainda. Eles tinham indústria lá no chalé. Que legal. E esse barracão que foi construído aquela vez lá. Esse aí. Então, assim, daí eles viram o benefício da indústria e começaram a seguir para esse ramo. Então, eles lançaram esses 2 produtos. E depois, o projeto do chuveiro, ele estava, digamos assim, chuveiro eletrônico, que foi a grande inovação que a gente trouxe para o mercado. Foi um desenvolvimento do meu pai, do Roberto, onde ele ganhou, inclusive, um prêmio de inventor e inovador nível Brasil com esse prêmio, porque não existia chuveiro eletrônico antes, existia chuveiro elétrico só. Que era uma resistênciazinha ligada direto lá e esquentava a água. Exatamente. Quase um rabo quente. Um rabo quente com uma baciazinha. Só mudava os estágios, né? Exato. 1, 2, 3 e deu. Isso, e existe até hoje esse tipo de chuveiro, né? A multitemperatura que a gente disse. E... Então, nessa época, eles lançaram esse produto e ele foi desenvolvido na época que o pai saiu estudar no Senai, onde ele fez o curso técnico de elétrica, né? De mecânica elétrica, se não me falha a memória. Então, ele fez o curso lá e ele sempre foi um professor pardal, assim, gostava do desafio, de resolver as coisas. E na pensão que ele morava, que ele fez o curso aqui em Chapecó, ele foi desafiado a consertar o chuveiro da pensão. Que o chuveiro não funcionava, tinha as suas dificuldades lá. E ele foi desafiado a consertar o chuveiro. E ele foi lá, começou a estudar, pensar e projetar. E quando viu, ele achou num curso que ele estava fazendo um sistema eletrônico. E ele teve a sacada de pegar aquele sistema eletrônico e adaptar para o chuveiro. E, cara, funcionou tão bem que o pessoal da pensão ficou louco aquele chuveiro lá. Então, ficaram muito felizes com o resultado que deu. Mas ele engavetou aquele projeto lá, deixou lá depois. E isso lá é por volta de 93, 94. Isso 5 anos depois que eles tinham já a empresa de comércio, enfim, de manutenção e loja. Ele foi desafiado novamente pelo irmão dele, que ele estava mostrando os projetos para um parente que veio visitar. E o irmão dele, mais novo, que trabalhava com eles naquela época, disse assim, não, nem dá bola para esse projeto, porque é mais um projeto que o Roberto deixa na gaveta, né? Ah, não, daí desafiou mexeu de novo com ele, né? Desafiou ele de novo, cutucou. E aí ele foi atrás para desenvolver o projeto. Só que naquela época, imagina, se hoje em dia é difícil, imagina naquela época, em Pinhalzinho,
no oeste aqui, cara, não tinha indústria de plástico, não tinha indústria de molde, não tinha indústria eletrônica. Então ele teve que ir pro Rio Grande do Sul, pro polo de plástico para desenvolver produto. E aí começou... Muito desafiador, né? Foi raça assim, pura, né? Abrindo mata facão. No suor mesmo para desenvolver e conseguir dinheiro no banco, para capital, para conseguir tirar esse projeto do papel mesmo. Então, cara, foi uma luta enorme, assim, mas graças a Deus eles conseguiram superar esse primeiro desafio e lançaram o produto, e o produto foi um sucesso porque ele nasceu em inovação, era um produto que não existia. Se a gente lançasse o mesmo produto que já existia no mercado, ele não ia vingar. E tem com fator, patente única ainda, inclusive. Eu lembro que era o primeiro e único. Teve uma reserva de patente por um tempo, né? A patente já caiu em domínio público, mas ela existe até hoje, né? Inclusive, é o nosso argumento de venda hoje muito forte em utilizar o benefício que a gente teve, que fomos inovadores, né? Da patente desse produto. Primeiro, né? E um fator legal considerar aí dessa parte da trajetória, né? Eu acho que hoje, com o Lean, de um modo geral, ele tem se usado muito esse conceito, né? Sempre vem por uma dor. Nem que seja consertar o chuveiro da pensão. Que legal. Sempre a inovação, se a gente parar para analisar, pegando um gancho agora aqui, né? Ela sempre está associada a uma dor bem resolvida, né? E essa dor, na maioria das vezes, ela realmente tem uma solução criativa para resolver ela, né? E se eu pudesse dizer aí, eu acho que também, inclusive, é um fator de sucesso, inclusive, da Zagonel olhando para a empresa hoje, né? Todos os produtos, de alguma forma, eles sempre estão olhando para uma dor de mercado, para uma necessidade não atendida. E aí o Brasil é um celeiro de oportunidade que quando a gente olha que quando não tinha plástico para injetar, não tinha eletrônica para fazer, aí tu olha esse desafio e quem for mais raçudo para vencer esse desafio consegue implantar um produto no mercado, né? Obviamente que teve muito suor, muita lágrima, muito choro aí envolvido, muitas noites sem dormir, muito envolvimento de time, cara, falta mão de obra, falta tudo nessa jornada aí, né? E, cara, até mercado, né? O mercado talvez ele não estava tão preparado para receber esse produto quando vem, né? Porque aí você está concorrendo com players já colocados no mercado, quando vem uma nova tecnologia, ela tem o desafio de você chegar, tem muita estratégia por trás, e aí a própria patente foi um divisor de águas também, né? Quando chegou ela, né? Eu sei que tem uma jornada da história aí que ajuda muito isso a realmente a mostrar que é disruptiva a empresa. Não é qualquer um que está chegando, é uma empresa que vem para fazer diferente, vem para ser a maior, né? Eu sei da visão aí, né? Eu lembro de uma que o Roberto falava, ser a VEG do Oeste, né? Esse é o nosso grande sonho, né? Isso aí, cara, isso tem que ser, né? Tem que ter essa clareza, né? E o legal hoje é que se você perguntar para qualquer colaborador lá da Zagonel qual é o diferencial da Zagonel, eu te digo que 100% vai responder inovação. 100% vai responder inovação. Então tá muito, muito na cultura na isso, raiz, né? Muito vivo, né? Muito vivo mesmo na empresa. A gente brinca que a empresa levar ao mercado não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, né? Tu tem que aguentar muito desafio no meio do caminho e não pode ser um tiro rápido. Tem que ser um desafio que tu tem que manter constante e levar a empresa. E nós estamos muito baseados na inovação. Um negócio que eu gosto de comentar para tu ver que não é só inovação de produto, né? A gente foi inovador na forma de apresentar para o cliente isso lá antes do chuveiro ainda. E o pai sempre conta a história que, como eles não eram conhecidos quando eles abriram a manutenção de motores elétricos, que a maioria inclusive é VEG, né? No Brasil, tá louco. Eles não eram conhecidos, né? Então, lá em Pinhãozinho, eles tinham saído da agricultura, o pessoal achava que conhecimento técnico que os caras vão ter para consertar meus motores, que motor é um valor agregado alto, né? Caro. Que uma das estratégias que eles adotaram, começaram a recolher motor velho, motor que não funcionava mais em tudo que é canto, que os caras não queriam mais, iam jogar fora. Carregaram tudo e colocavam na frente da loja deles lá. O que aconteceu? O pessoal passava lá e dizia: esses caras estão cheios de serviço, deve ser bom. Estratégia. Deve ser bom. Do grego estratégia.
Então essa parte eu não sabia. Não tinha serviço, nada, né? Mas o pessoal começou a olhar, tá cheio de motor ali, deve estar bombando o negócio, os caras devem ser bom, né? E começaram a levar motor lá. E realmente, claro que o resultado de um bom serviço, né? De um bom trabalho, depois criou uma marca onde dizia assim, não, pode levar lá pro pessoal que eles são bons, eles consertam o motor, né? Os italianos vão resolver o negócio. Mas é uma estratégia, né, que eles inovaram. Pensar, como é que eu vou chamar mais a atenção do meu público, né? Do meu cliente, né? Esses detalhes da história fazem valer a pena, né? Porque são engraçados, assim, a gente não esquece mais. Eu lembro no último GMC, no último planejamento estratégico, no último encontro do nosso planejamento estratégico, o seu Roberto falou, agora as reclamações são... A tinta não tá da cor do tom que foi escolhido, né? Antigamente ligava a água e caía a tampa na cabeça do cliente. Caía na cabeça. Era essas as reclamações, hoje né? Levava um choque, né? Hoje já tá bem mais zen, né? Bem mais tranquilo. E pegando um gancho disso, né? Eu acho que um conceito também que eu acho que associa toda vez que a gente fala da marca, né? Da Zagonel, uma coisa que foi construído muito bem é o conceito de qualidade, né? Sei que parece que é uma coisa trivial do mercado, né? Mas vocês realmente não abrem mão, né? Vocês brigam incansavelmente por ter um produto de um padrão elevado, que realmente não dê problema. E se der, vocês vão estar lá para resolver, né? Então, eu acho que esse é um fator, olhando para a jornada aí, é um fator que eu sei que vocês não abrem mão. E é bacana ver as discussões que isso envolve, né? Dentro da empresa, no dia a dia, desde a construção do que caía na cabeça, né? Desde resolver a dor lá da pensão, né? Se a gente parar para analisar, ele começa com esse conceito muito forte de qualidade nos motores, etc. Eu acho que tem muita jornada aí que vocês batalharam muito para não ter um produto no mercado, mas sim para ter um baita produto, que o cliente mesmo seja indicação, né? Eu lembro que algum tempo atrás eu fui num local e tinha uma duchinha bem antiga lá, a logomarca era totalmente diferente, eu mandei uma foto, né? O seu Roberto falou, cara, essa daí é de uns 12 anos atrás. E ele tava funcionando. E aí tu olhar um produto na vertical de aquecimento, né? Que é a parte de duchas, torneiras, etc. aí, né? Que vocês têm. E de 12 anos atrás ainda funcionando. Cara, sendo bem sincero, o conceito de qualidade é muito forte. Né? E o exemplo disso é que os produtos em linha, que inclusive é uma briga nossa lá, que os produtos em linha nunca estão prontos, né? Eles sempre estão em constante evolução, assim, tem muita alteração de ficha técnica porque eles sempre estão sendo melhorados. Produto de 5, 6, 7 anos no mercado, né? Existe uma melhoria... Atualização de tecnologia. Atualização constante, né? Isso é o desafio da inovação, né? Isso é legal. A melhoria contínua do produto, né? Mas eu diria assim, que são 3 pilares que eu acredito que são fortes fatores assim, do sucesso aí da empresa Zagonel, da nossa marca. Um é qualidade, né? Então a qualidade acima de tudo, a gente briga muito para os produtos não saírem da fábrica sem a qualidade excepcional que vai encantar o cliente, surpreender, que a gente gosta de prometer pouco e entregar mais, cumprir o que a gente promete e surpreender o cliente. E então a qualidade acima de tudo, a gente não abre mão. E tanto que tem chuveiros, né, que a gente já pegou, que tem 20 anos. Lá do começo. Caramba, né? E produtos funcionando ainda. Loucura. Então, isso é coisa que deixa nós muito orgulhosos, né? E nós temos a parte de iluminação, nosso ramo, um dos braços do grupo da parte de iluminação. Esses dias eu estava conversando com o pessoal, teve uma enchente e o produto ficou 25 dias debaixo d'água. Um produto de iluminação, uma luminária puro, né? O cara ficou maravilhado e surpreso quando depois de 25 dias achou que ia ter que jogar no lixo o produto, né? Ligou na tomada. Ligou o produto, tava funcionando e tá até hoje funcionando. Então, assim, isso deixa nós muito orgulhosos, né? E outro fator, segundo fator, se dá problema, porque também produtos são suscetíveis a problema. Se dá problema, a gente tenta fazer um pós-venda maravilhoso. Surpreender o cliente, porque a gente diz, nunca o problema é o problema em si, é como você trata o problema. Então, o cliente, se ele já teve um problema, ele já está irritado, já está
não tá feliz, né? Então, cara, nós temos que proporcionar uma experiência para ele, onde é que a gente surpreenda ele, trata ele muito bem, às vezes dê um produto novo. A gente, cara, às vezes nossa marca a gente dá muito mais para o nosso cliente se caso der algum problema do que outras marcas, porque a gente sabe que a gente tá do lado dele e a gente quer surpreender ele. E nisso, a gente, no curto prazo, a gente às vezes perde dinheiro, né? A gente investe um produto novo para ele, troca, faz o que for necessário para o cliente. Mas a longo prazo, quantos clientes às vezes os caras deixaram de comprar de mim por ser um pouquinho mais caro, ter um valor um pouco mais agregado, e depois retornaram, foram uma marca mais barata, tiveram muito problema, não tiveram suporte da fábrica. Sem resposta, às vezes, né, eu sempre digo. E depois voltaram a comprar com nós, né? Então, a gente pensa muito a longo prazo. A gente não pensa pro ano que vem, para esse ano. A gente pensa em criar uma marca, criar uma fidelidade com os clientes, uma parceria a longo prazo, né? Perfeito. Então, e só para finalizar, e o terceiro pilar justamente é a inovação. A gente sempre tenta trazer algo diferente pro produto. Algo que a gente associa a demanda do mercado, né, a dor do cliente, mas trazer algo benéfico, algo inovador para o cliente. Eu vou lembrar, agora estou lembrando o conceito da torneira touch, né, que a gente tem patente também. Cara, o mercado queria uma torneira que aquecesse e que fosse com preço competitivo. O que a gente fez? A gente lançou um produto a preço competitivo, mas com diferencial tecnológico, a torneira touch. Só bater do ladinho. Que é só um toque de... Fácil manutenção, tudo por cima. Manutenção. Cara, assim, tanto que ele se tornou o produto de maior volume de venda para nós nos primeiros anos. Então, a gente tenta sempre trazer, não só lançar um produto, que é a dor do mercado, mas tenta dar uma alternativa, uma inovação para aquela dor daquele cliente. Né? Surpreender, exatamente. Surpreender. Legal que você falou, Rodrigo, sobre a qualidade, aproveitar a tua fala. A qualidade, muitas pessoas associam a qualidade a um produto, né? Mas a qualidade está muito relacionada ao serviço também, né? Porque pode ter dado problema, sim, lá no produto. E aí, na forma que foi atendido, surpreendeu o cliente. Então, quando a gente pensa em pós-venda, não é só entregar um produto melhor, né? Consertado. É entregar mesmo um serviço além da expectativa que o cliente tem, né? Perfeito. Porque já deu um problema, eu já tenho um fato. Como que eu vou apenas entregar de novo um produto? Faz sentido, né? Inclusive no pós-venda, né, Lilian? Porque eu sempre digo, eu como um eterno testador de produtos da indústria, eu já estava falando isso antes. Early adopter, exatamente. Você só experimenta uma marca quando dá problema. Porque é fácil você vender um produto que funciona e você não tem nenhum problema. O problema é quando você vai acionar uma garantia, uma assistência, aí você descobre realmente o que aquela marca tem de compromisso com o cliente ou com o consumidor. Aí, de que adianta eu comprar um produto que se diz o melhor do mercado se aquela unidade que dá problema, eu vou ter que morrer com ela porque eu não tenho mais acesso a uma garantia, não tem entendeu? Mais suporte Ficou obsoleta, vamos dizer assim. Tu tem que jogar fora. Eu tenho que jogar fora, tá então... de sacanagem. Exatamente. Então não adianta só a marca dizer que ela é a melhor e de fato o produto se sobressair. Toda essa rede ela tem que funcionar em torno do comércio do consumidor para mostrar que ele não está desamparado. E que se der problema, ele pode contar com a marca, entendeu? Então é fácil vender um produto que dá certo, que não dá problema. Agora é difícil você criar uma rede de assistência que funcione e que você consiga refazer a venda para o teu consumidor, né? Para que no futuro ele compre. Por quê? Porque a marca está apoiando ele quando dá um problema. Perfeito. Isso é diferente. É diferente você comprar um produto que dá certo. E não perder de vista que está vendendo para pessoas, né? Exatamente. Porque às vezes a empresa vai ficando de um tamanho maior do que o esperado e talvez sem o preparo para isso. E aí vai tratando as coisas como normais, né? Mas 1% de assistência não é muito. Mas quanto que isso representa em número de pessoas? Quantas pessoas por trás desse 1%? Isso, né? que ficaram insatisfeitas, do né? Do detrator, né? Que ele vai levar isso para 6, 10, 20 pessoas. Enquanto que o promotor, geralmente, se dá certo, eu nem vou perder meu tempo, entendeu? Minha vida segue. Agora, se dá problema, eu tô tão chateado que eu vou fazer questão de parar meu trabalho aqui pra ir lá falar mal dessa empresa, porque ela não dá bola. Então o detrator é muito pior, né? É venoso. E continua a história aí depois dos motores, então, nível de qualidade também na prestação de serviço do motor, pegou os motor mais antigos, colocaram na frente e depois disso, qual que foi o próximo passo da empresa? Conta pra nós aí.
Daí a gente entrou na linha da indústria, né? Com os aparelhos de cerca elétrica. Aí depois veio os produtos de bomba submersa. Então, desde aquela época, a gente já tinha esse perfil também de lançar produtos, né? Isso é uma característica nossa até hoje. A gente lança em torno de 10 produtos aí entre o grupo inteiro, né? Ao ano. E para justamente a gente aumentando o nosso... atacando todas as dores do cliente, né? Então, às vezes, a gente precisa ter produtos, né, para conseguir atender todas as dores do mercado. E daí, depois desse processo, a gente acabou focando um pouco na parte de chuveiros, né? A gente vendeu as outras unidades ali naquela época e focou na parte de chuveiros, porque naquela época estava um leque muito aberto de produtos. Verticais, né? Muitos verticais. Serviço, né? produção, Isso, etc. Daí a gente acabou focando muitos anos na parte de chuveiro. E daí, ali, pelos anos 2010, ali, a gente abriu a outra vertente, que é muito forte hoje, que é a parte de iluminação LED, né? Que a gente vislumbrou esse mercado, que ia se tornar um mercado muito promissor. E a gente tinha competência, né? Até o pai sempre comenta, ele ia para a China muitas vezes, ele foi. E ele via aqueles produtos de iluminação e ele, por que a gente não pode fazer lá na fábrica? Lá? A gente olhava para os produtos e a gente vê, não, nós temos competência para fazer um produto bom ou melhor do que isso aqui, né? Então a gente acabou trazendo alguns produtos de lá e depois a gente abriu a vertical de fábrica mesmo. Começamos a estruturar uma fábrica do zero para a parte de iluminação profissional de LED, né? Então, hoje a gente atende muita iluminação pública, muitas indústrias, muitas farmácias, comércios, warehouses, né? Tudo que for que precisa de uma iluminação que seja de alta qualidade e profissional, focado com eficiência energética, é o nosso cliente, né? Negócio novo mesmo, porque é outro público, né? Outro público, varejo já vai outra forma de produzir e os do desafios, zero. né? Eu acho que a tecnologia, se você já tinha tecnologia na parte de aquecimento, né? Na parte de iluminação, tem a complexidade do próprio driver, né? E hoje a gente olhando, obviamente que vocês não começaram por ali, né? Mas teve o desafio do driver igual, né? Hoje a gente na verdade, olhando... a gente já iniciou com o driver próprio já. Tá brincando. Porque assim, já fizeram essa pergunta, tá? O que esses fazem chuveiro entendem de iluminação, né? E a gente sempre brinca que iluminação é puramente eletrônica. Uhum. E de onde é que a fábrica surgiu? Eletrônica, chuveiro eletrônico. Então, o nosso expertise, conhecimento em eletrônica é muito grande. Dessa vertical. Então, por isso que a gente conseguiu mais facilmente, não que foi fácil, né? Que foi difícil pra caralho, né? Imagina. Abrir uma fábrica do zero, mas a gente conseguiu abrir essa vertical porque a gente já tinha muito conhecimento em eletrônica, né? E iluminação a LED, né? A tecnologia anterior não, né? Mas a tecnologia de LED é puramente eletrônica, né? Perfeito. E de novo começou num oceano vermelho. Assim como com as duchas, né? Já existia todo um mercado, toda uma tradição, grandes marcas e tudo mais. E aí entra com uma inovação. E aí como é que é agora começar com essa outra vertical do LED? Já tem outros fornecedores, como é que é esse desafio de entrar nesse mar e tentar se diferenciar? Como é que vocês enxergam isso? Na verdade, no início lá, a gente foi uma das primeiras fábricas de iluminação de LED, né? Aqui no Brasil, né? E a gente continua sendo uma das poucas que fabrica no Brasil. A maioria traz de fora, né? Ou faz um CKD, monta aqui no Brasil. Mas fábrica da ponta até a iluminação, nós somos a única, uma das poucas completa, que na indústria. Da eletrônica, driver, plástico, tudo. Injeção, alumínio, tudo a gente faz dentro do Brasil. Lente agora também, né? Isso realmente é fabricado no Brasil, diferente fabricado no Brasil. Do selo do fabricado no Brasil, da Zona Franca de Manaus, que no fim das contas é montado no Brasil, né? Perfeito. Tem uma diferença, ter montado no Brasil e fabricado no Brasil. Mas eles ganham o selo de fabricado, né? Sim, é porque o percentual de montagem que eles exigem para ter o selo de Manaus é muito baixo, né? Então você acaba comprando os itens de fora e monta, é como se fosse um montador de carro, né? Compra os itens e monta e acaba já tendo um selo de fábrica. Então, que tem a fabricação da ponta até a outra ponta, a gente conhece só nós. E por que a gente tem toda essa gama? Porque a gente gosta de garantir que a qualidade vai ser a mesma em todos os pontos da fábrica. Então, a gente gosta muito de fazer tudo em casa. Tanto que
é poucos processos que a gente terceiriza que tem fora da nossa própria indústria. Isso às vezes vai bom, contra o que o mercado, o que os estudiosos falam, mas a gente adota essa posição. A pandemia mostrou que essa capilaridade toda de cadeia de suprimentos, ela pode ser um problema nesses momentos. É venoso, né, pro negócio, né? Se pegar um gancho no Covidão ali, né? No auge do Covid, o mundo tava refém da China, como plantel gráfico e de suprimentos, do modo geral, né? E tanto é que teve um impacto tão grande. Eu acho que, nesse sentido, vocês também aproveitaram esse momento para crescer ainda mais, né? Porque o Covid ensinou muito para todos os negócios, né? De um modo geral, o estoque é o mínimo possível, zerado, né? E aí, no Covid, quem tinha estoque era rei. Era rei. Exatamente. Não era mais o caixa, o rei. Não era mais o rei. Ali era um momento, o estoque era o rei. Outro fator, a verticalização, também era um fator muito... produção verticalizada, né? Que é o modelo de vocês. 100% dentro de casa... 100% ou a maioria da parte dentro de casa, né, da operação dentro de casa, né, permitiu com que vocês naquele momento não parassem, né? E aí, novamente, 90% das indústrias, não só do Brasil, mas do mundo, elas têm boa parte da operação na China, obviamente por fatores econômicos, mão de obra, falta de mão de obra, né? Eu acho que é um problema que o Brasil e o mundo vive hoje, né? E aí a China tem uma quantidade gigante de plantel industrial, se a gente parar para analisar, né? E o Brasil ainda não está maduro nisso, né? E aí, escolhas como essa de ter verticalizado desde a injeção, desde o corte do fio a tudo, então são fatores que realmente permitiram com que no momento do Covidão vocês estivessem muito bem obrigado e aproveitassem para surfar a onda onde o mercado estava refém, né? E a gente viu o setor automotivo sofrendo demais, com uma oferta baixa e uma procura extremamente alta, e aí obviamente quem estava pronto para isso colheu os bons frutos, né? E que legal ver essa jornada, né? E conta para nós hoje qual que é o maior desafio para manter a Zagonel aí na vanguarda, manter a Zagonel cada vez mais forte, entrando em mais mercados, assumindo novas verticais cada vez mais. Hoje vocês têm uma penetração nacional e internacional, né? E talvez quem tá nos ouvindo aí não conhece tudo isso, né? Mas eu acho que é legal citar. E qual que é o maior desafio hoje para manter isso? O que você imagina lá? Qual que é a tua maior dor aí para manter essa posição aí? Hoje a nossa empresa ela cresce em torno de 40% ao ano. Então a gente tem um crescimento que para a indústria, você montar parque fabril, montar linhas de produção, desenvolvimento de produto, isso acaba tendo uma demanda muito grande de mão de obra especializada, né? Então hoje, eu diria assim, o maior desafio que eu tenho hoje é formar gente boa dentro da fábrica. Hoje a gente tem um time espetacular lá dentro que domina isso, e por mais desafios que a gente tem no dia a dia, a gente vem crescendo e vem fazendo um bom trabalho, mas o desafio é justamente a gente poder ter uma mão de obra mais qualificada, mais rápida, porque todo aprendizado, todo conhecimento leva um tempo para se adquirir, a gente erra muito, e como minimizar esses erros, né? Como a gente ser mais assertivo, como ter gente que vai complementar esse nosso conhecimento, né? Então, hoje eu diria assim, a maior dor hoje não é de mercado, não é capital, que para capital os bancos são rei para trabalhar. Eu diria assim, hoje tecnologia, tem muita coisa que a gente desenvolve dentro da nossa fábrica, mas tem muita tecnologia fora também. Então, eu diria assim, hoje é ter uma mão de obra, buscar mais mão de obra qualificada, né? Eu tenho dentro do meu time mão de obra muito bem qualificada, mas eu quero dar o próximo passo. Indústria não tem jeito, indústria não é digital, né? Quando tu escala, eu preciso de mais gente, mais colaborador. Hoje a gente tá Por mais que tenha automação. Por mais que tenha muita automação, tem muita demanda por mão de obra qualificada. Então, hoje eu tô com 800 colaboradores, se eu precisar pro ano que vem mais 200, são 200 pessoas que eu tenho que encontrar e que eu tenho que formar hoje, porque pronta é um pouco mais difícil de encontrar, né? Ainda mais numa cidade de Pinhalzinho que tem 22, 23 mil habitantes, não me lembro de cabeça, eu ia citar isso, assim, a localização geográfica, né? Hoje é um desafio também, né? Por estar em Pinhalzinho, onde tudo começou, né? Que é
é louvável assim conseguir. Geralmente as pessoas já levam para um grande centro, né? Pelos desafios mesmo de mão de obra. E um pouquinho sobre, Rodrigo, se puder comentar, já que a gente entrou em Pinhalzinho mesmo, um pouquinho como que a Zagonel se relaciona com a comunidade, qual que é o papel da Zagonel hoje, né? 800 colaboradores para 22 mil habitantes. Não, e a gente tava discutindo essa semana, né? A população que é trabalhadora, assim, o nível de trabalhador, né? Hoje... Lá vocês já estão tendo que trazer de toda a região já, né? Tá vindo gente de tudo quanto é lado aí para conseguir municípios. suprir, né? Essa semana a gente tava lá, tinha mais de 65 vagas abertas para contratação. Então, assim, vai chegar logo a 1.000 funcionários aí. Realmente é uma estrutura não só de gente, né? Mas eu acho que tem uma estrutura fabril grande, né? E vocês têm um impacto social muito, muito bacana, pegando o gancho da Lilian. Eu sei que tem várias ações que vocês fazem aí também. Se quiser comentar um pouquinho, desde o Inova, desde todos os produtos, os programas que vocês têm dentro da empresa aí, para trazer gente boa, para valorizar esse povo todo também, eu acho que é legal também. Hoje a nossa maior missão como empresa, assim, para a comunidade é gerar empregos, né? Então, porque a gente vê que é através do trabalho que a gente faz a diferença na vida da comunidade, do Brasil, das pessoas, né? Porque se todo mundo tiver um trabalho, tiver onde buscar seu alimento, sua remuneração, né? Porque a gente entende que cada família que depende da Zagonel lá hoje é uma responsabilidade muito grande. Então a gente tenta transformar esse sonho com todos os colaboradores da empresa. Engajar todos eles nesse grande sonho, porque esses 800 empregos não dependem só de mim, não dependem só do Roberto, depende de todo mundo que trabalha lá. Então a gente costuma até brincar assim, dizer, fulano, quantos empregos você já gerou? Por mais que o cara tá lá na linha de montagem de chuveiro. O Márcio é o recordista. O Márcio lá é recordista. O cara muito joia da empresa lá, eu acho que tem 50 anos de firma, acho já, né? É patrimônio da empresa. Um cara já. muito, muito joia, um cara com um trato muito legal, né? A última vez que eu falei com ele, ele gerenciava 70 mulheres. Cara, sozinho. Cara, assim, assim, tenta imaginar você falar com 70 pessoas. Cara, o cara é um herói, né? Muita gente. É muita Estátua gente. de bronze na Cara, empresa, assim, e aí virou piada ainda, né? Mas continua aí, só fazer um off-topic aqui. E hoje é bom citar, hoje quase 70% da nossa mão de obra são mulheres, né? Lá em Pinhalzinho. Esse é muito legal Linha também. de produção, isso? No geral. No geral. Né? Eu na parte de liderança... Deve estar dar mais até, porque eu tenho muitos líderes dentro da fábrica, né? São praticamente todas mulheres, né? Mas assim, muito voltando... competentes, inclusive, né? Eu acho que é legal falar também. Pessoas de valores muito... Raça, cara, é visível, assim, guerreiras, mulheres batalhadoras, assim, um pouco... Brigam, né? Pela empresa, pelo produto, por entregar. É maravilhoso. Isso deixa muito orgulhoso nós, quando a gente vê que as pessoas estão engajadas com o nosso propósito. Porque não é fácil, né? A vida empreendedora, empresário é difícil pra caramba, assim. Soco no estômago o dia todo dia. A gente não sabe onde vem. Vai vir um soco no estômago ou nos olhos, né? Mas o cara vai levar soco, né? Não tem problema. Né? Só se prepara. Então, o que deixa nós orgulhosos justamente é isso. Quando tem um time engajado em resolver os problemas, em correr atrás para fazer a coisa acontecer, né? Isso deixa nós muito felizes. Mas o nosso grande foco é gerar emprego, é fazer com que tenha mais famílias, mais gente trabalhando, porque são mais impostos que a gente gera, é dos nossos impostos que a gente paga que vai ter um hospital melhor, uma creche melhor, um colégio melhor. Progresso, né? Progresso, é isso que a gente pensa muito, né? E a gente tem também um projeto que é Zagonel do Bem, que a gente engaja o pessoal para fazer trabalhos comunitários. Então, que é um projeto muito bacana. A gente já chegou a fazer um dia do pizza, a Zagonel não lembro se era Pizza Day mas enfim, era para fazer pizza em prol de uma organização, de uma menina lá de Pinhal, de Saudades, na verdade, ela era.
E, cara, movimentou mais de 150 colaboradores. De um sábado a gente foi lá, um time fazia pizza, outro vendia. Cara, movimentou a cidade inteira. E lá. o povo as pizzarias da cidade naquele pra dia. vender. Pior que eles ajudavam a vender. Legal. Todo mundo em prol do legal, objetivo. né? A galera é boa pra vender lá. Eu já comprei a rapadura dos Agonel do Bem. Rapadura, pé de moleque, cara, eles são muito unidos, né? E é legal isso, né? Porque e aí a gente vê um brilho no olho da galera, né? Cara, assim, eu acho que é um fator, eu vejo que também é um fator de sucesso, né? Vocês têm um povo lá, sangue nos olhos, com valores, com uma integridade inquestionável. Assim, é bonito de ver, assim, a gente olha, a gente circula por várias empresas de vários portes aí, né? E o time todo é unido lá, o time todo é batalhador, com sangue no olho mesmo para fazer o negócio acontecer. Missão dada, eles se dedicam, eles se desdobram lá para cumprir, né? Então é bacana nesse sentido, né? Sei que vocês também têm as caminhadas, né? Volta e meia tem exercício lá, alguns dias atrás tinha passeada na cachoeira lá também, né? Tem as caminhadas, eles querem organizar agora um pedal também. Então, assim, tem uma série de frentes aí que eles usam o projeto Agonel do Bem para fazer o bem-estar do colaborador, da comunidade, tem coisas que é aberta para a comunidade. E é bem legal que tem uma comissão, né, que organiza isso e é independente quase da Agonel, né? Eles tomam a frente, eles vão atrás e não depende só da Agonel aí para fazer o negócio acontecer, né? Que é um negócio legal, né? Uma outra atividade que a gente tem, que é o programa de ideias nosso lá da Inova. Legal. Que é um programa de ideias, né? Onde é que a gente oportuniza a todos dentro da empresa a gerar inovação, gerar ideias de melhoria. Então, Otimização de processo. Cara, qualquer ideia que for para ter um retorno para o cliente, ou para a empresa, ou para o colaborador, é bem-vinda e é feita através de um portal, né? A gente cadastra a ideia, tem um comitê que avalia as ideias. Premia. E a gente vai, conforme essas ideias... Claro que vem de tudo, né? De ideias. Tem ideias que são mais aplicáveis, outras menos. Então, a gente faz um ranking, né, das ideias e a gente tem uma premiação também, né? Daí o pessoal troca, tem uma remuneração que é o Lumen, né? Que é a moeda de troca lá das Agonel. Lumen. Gostei do nome, sim. Uhum. Vem de iluminação, né? Da unidade de medida de iluminação. Medida, né? E eles trocam depois por premiações, por dinheiro, por pontos. Então, assim, tem uma série de incentivos, né? Que a gente dá para fazer com que o pessoal não só esteja só na nossa cabeça a inovação, né? Esteja na cabeça da empresa inteira. É literalmente, né, dar voz para os colaboradores, né? Oportunizar todos, desde o pessoal que faz a limpeza até o pessoal que faz uma montagem de fogueira, aquela máxima, né? O conhecimento está disperso na sociedade. Então é muita prepotência, né? Achar que a inovação está numa cabeça só. E falando em inovação e dor do mercado, o que eu mais me identifiquei é orientar a solução pela dor do mercado, porque parece repetitivo dizer, né, que você tem que criar uma solução que atenda uma dor do mercado e tal. Parece ser básico, mas o que a gente vê muito são empresas trabalhando em coisas que não são a dor do mercado. São coisas que talvez é só a ideia do CEO, a ideia interna, e até aquilo chegar no mercado, aquilo se descaracteriza e não funciona. E a empresa queima óleo, queima recurso, queima tempo, e não há nada mais desestimulante do que trabalhar arduamente numa coisa que não faz sentido. Você não se engaja, você não entende o que tu tá fazendo, que peça é você dentro do processo. E lá no mercado, no dia a dia, tu não vê o teu produto. Que muitas vezes ele falha, nem sai de dentro da empresa. Sim. Então, por isso que orientar pela dor do mercado, pela dor do consumidor, ou por quem de fato vai pagar e vai comprar, isso faz muito sentido. E é um bom ponto de partida, né? Porque não há nada mais gratificante do que a foto do Ander lá, que ele mandou do chuveiro de não sei quantos anos. Né? Não há nada mais gratificante saber que aqui dentro da nossa conversa a gente tem as coisas dentro de casa, né? A gente tem as coisas dentro de casa. Então, a gente é cliente e a gente sabe como é que funciona. E é legal ver aonde que o produto vai, né? Essa semana eu mostrei uma foto pro Rodrigo do produto em Alagoas.
né? Tu começa a observar assim, nossa, cada cantinho tem a marca, né? Graças a Deus, né? Na casa da minha tia, esses dias, lá no Arroio do Tigre, onde eu nasci, a minha tia com uma torneira da Zagonel. Eu falei, Zagonel, eu trabalho lá, que legal. Ela falou, sério? Falei, sério, uma empresa de pinhalzinho e tal. As pessoas conhecem, né? Conhecem a marca. Isso deve ser gratificante, assim, para quem... Se é para quem trabalha, para esse serviço, né? Imagina para quem funda, né? Para quem fundou o negócio. E, inclusive, a gente espalha isso, né? Dispersa esse conhecimento dentro da própria fábrica. Nós temos em alguns setores, na maioria dos setores, uma televisão, né, que fica passando materiais da fábrica. Então, se a gente fechou um pedido de uma exportação para um país novo, se a gente teve um depoimento de um cliente, teve uma foto de um cliente lá, não sei aonde, no Acre, sei lá, né, de uma cidade distante, ou coisas que são motivos de orgulho para a fábrica, a gente tenta passar isso lá nos grupos de comunicação interna, né, do endomarketing da empresa, para a gente fazer com que eles sintam orgulho disso, que para nós dá muito orgulho ver que a nossa marca tá no Brasil inteiro, tá fora do Brasil, tá beneficiando os clientes. Cara, como é bom escutar um cliente assim que valoriza o produto e diz assim, eu agora tô com um produto chuveiro que é top, né? Vocês acertaram esse produto, né? Isso aí é um dos motivos assim, que move muito nós, e a gente tenta levar isso para todos dentro da fábrica, porque não foi o Rodrigo que construiu o chuveiro, não foi o Anderson, foi as pessoas, o time que construiu. Todo mundo fez sua parte, né? A gente tem que levar o orgulho, a parte boa também para todos, né? Tava numa reunião de conselho, pegando um gancho, né? E eu acho que faz total sentido o comentário que eu vou fazer. Cara, loucura, assim. Tava numa reunião do conselho e tinha uma pessoa que tava naquela reunião tentando se vender pro conselho, né? E o CEO dessa empresa, ele falou... Cara, ele olhou no grão do olho do candidato e ele falou assim, nós temos uma empresa que lá é lugar de constelação, não de estrela. Eu não quero uma estrela aqui dentro da empresa. Eu só trabalho com constelação. E não foi você, tira o eu da palavra e pode colocar o todos nós. Porque tem um time inteiro de retaguarda que para você ter esse produto, para ser vendido, é porque trabalhou duro. Teve um time inteiro que desenvolveu esse produto, tem muita coisa que foi feita para chegar naquele produto no final. Então, não tem estrela. E eu vejo lá esse conceito de constelação bem claro, obviamente, assim, toda empresa precisa desenvolver cada vez mais isso, né? Mas é notável que vocês não querem levar esse mérito para vocês, né? Eu vejo o Roberto, que ele capitaneia o desenvolvimento de produto, cara, ele bota o time, né? Ele envolve o time participa do início ao fim e se dedica para trazer uma inovação. O time lá da base, lá da operação, lá da fábrica que está montando um produto, vem ideias incríveis, né? Cara, de melhoria de processo, de armazenamento, de tudo, de clareza na comunicação. Então eu vejo que a inovação ela é viva também nisso, né? Eu acho que nesse envolvimento de todas as pessoas, porque manter todo mundo no mesmo propósito é desafiador. Quando você passa lá de 15 funcionários da empresa, começa a ter muitos desafios de cultura, né? E manter essa cultura viva hoje com 800, cara, é realmente heróico, assim. É uma atividade que é desafiadora, assim. Vocês têm um time muito bacana, desde o capital humano, a operação, pesquisa e desenvolvimento, área de mercado, financeiro, né? Todas as áreas, de alguma forma, buscam isso, né? Vocês estão sempre buscando tecnologia nova, testando coisa nova, ferramenta nova, né? Eu acho que é bem bacana e a gente, como consultoria, eu sei que a gente entrou num determinado momento para construir essa visão de médio a longo prazo aí também. A gente conseguiu se envolver e conhecer o negócio de vocês, né? E se quiser comentar um pouquinho do qual que foi o papel aí, do quanto a consultoria, de alguma forma, ela ajudou nessa jornada, ou de algumas dores que vocês tiveram mais numa consultoria, vocês sempre acreditaram bastante em trazer opinião de fora também, o quanto isso tem ajudado ou não dentro da operação, seria bem legal até para a gente entender sobre o projeto que tem sido desenvolvido e todas as coisas que de alguma forma também tem necessidade e oportunidade no mercado aí. Com certeza. A gente sempre foi uma empresa de buscar muito conhecimento fora, né? De pedir ajuda. Então a gente tenta fazer o máximo por nós, mas se a gente não sabe de um assunto, vamos buscar atrás, vamos correr atrás. Não importa onde que está o conhecimento, a gente tem que fazer a coisa acontecer e buscar. Então, através de consultorias, né, a gente focou muito em querer fazer o planejamento estratégico da empresa. Por quê?
a gente tem que pensar a empresa pro futuro, não pro dia de hoje, para frente. Então, isso estava muito latente na cabeça do sócio só, né? Na nossa cabecinha lá, até a gente tinha visão a longo prazo. Tinha o plano. Tinha o plano. Mas um plano, às vezes, não lapidado, um plano não debatido, só com a nossa visão, não com a visão externa de outras pessoas que podem contribuir, né? Como é que tu falou antes? Conhecimento disperso na sociedade. Então, isso é que veio trazer um grande ganho, né? Essa organização do plano estratégico. Porque na teoria ele existe, só está na cabeça dos donos, né? Dos diretores. Como fazer isso passar para a empresa inteira? Fazer com que esteja o engajamento de todos no pensamento a longo prazo. Então, acho que essa foi a grande sacada do negócio. E a metodologia, né, que no começo o Ander participou muito fortemente lá, foi bem bacana. Que a gente tentou fazer outras vezes e não deu muito certo, assim. Então, bateu muito com a cultura da empresa, né? Porque também tem que ter essa sinergia, né? E eu acho que o maior ganho que a gente teve foi realmente pensar esse pensamento a longo prazo, engajando todos na empresa, né? Então hoje nós temos os grupos de melhoria contínuas, né? Que a gente faz os GMCs, né? Que a gente chama. Perfeito. A nível corporativo, a nível estratégico, táticos também. Então, através disso, a gente dispersou o conhecimento, o planejamento em si, pensando a longo prazo. E, cara, choveu ideias e projetos para a gente desenvolver, coisa que às vezes a gente não tinha, talvez, na nossa visão, né? Então, coisas bem bacanas surgiram através o próprio programa de Inova ali, ele surgiu, a gente já tinha na cabeça, mas tiramos do papel a partir do GMC. Isso aí. Então, às vezes... O planejamento estratégico, ele ajuda a trazer essas ideias de uma forma centralizada, de fato, né? Uma forma estruturada cara, e organizada, né? Quem que vai executar? Quando? Como? Já tu dá uma missão para alguém fazer. E às vezes quando tá só na mão do dono ali, ele pensa, não, amanhã eu vou fazer, né? Mas daí querendo dizer soco todo dia, pancadaria, tá tentando se recuperar da última pancada aqui, mas fora isso, né, diga? Acaba o dia a dia consumindo, né? É um turbilhão, cara. É um turbilhão. Agora, Rodrigo, você criou um monstro, sabia? Que você contou pro Anderson a tua estratégia. Ele ouviu você falando esses dias. Eu não pego mais nada. O time que resolve, o time que faz o operacional. Eu não pego mais nada. Agora ele tá com essa ideia. E não errado, né? Ele tá certo. Tá certo. Não, eu não pego mais nada agora. Eu não pego mais nada. E o planejamento estratégico traz isso, né? Tira da tua mão o operacional e faz vocês pensar muito mais no estratégico, né? E que é onde vocês têm que estar agora, né? Por um bom período não dava. Mas agora vocês têm que estar lá. Eu sempre brinco. Se precisar pegar a vassoura e varrer o chão, nós vamos fazer. Nós não temos pudor nenhum, tempo ruim pra executar nada. Se precisar, nós estamos lá para isso também. Mas assim, hoje a gente tem que, como a empresa criou um corpo, se alguém não parar para pensar em empresa a longo prazo e fazer, e esse é o nosso papel, a empresa vai acabar sendo penalizada pela nossa má administração. Então, Perfeito. Alguém tem que pensar nisso e não só pensar, como orientar e ser o capitão do pensamento. Porque às vezes eu só incentivo e num GMC a gente mexe com o pessoal e surge as ideias de para onde vamos ir, o que a gente pode fazer, a área de mercado, a nossa comercial, né? Às vezes traz as demandas de, olha, se a gente seguir por esse caminho aqui também é legal. Ou a nossa área de tecnologia, de engenharia, fala, olha, temos essa tecnologia aqui, o que vocês acham? E assim a gente vai orientando e montando o caminho da empresa, né? Mas eu sim brinquei, né? A gente não tenta, apesar que né, a gente gosta da operação também, mas a gente tenta não ser... tirar nosso tempo com o operacional, que a gente tem pessoas competentes para fazer, para a gente pensar no que é estratégico, que não vai ser o grande diferencial da indústria. Talvez não hoje, mas no futuro, né? Então a gente tem que pensar, para tirar esse tempo para pensar, né?
E esse é o desafio do líder hoje. Eu acho que, cara, assim, não é nem numa questão de centralização ou não, ou de execução ou não da tarefa, né? Se eu pegar um gancho, né, Rodrigo, aquele comentário foi pedir pra ele, viu, e esse projeto aqui tá contigo, né? E ele falou, eu não. História é essa, eu não pego mais nada, cara. Eu vou validar tudo certo, vou me envolver em algum momento. Cara, mas se tiver que cair na minha mão, não, né? Tá de sacanagem, né? E foi num tom assim de realmente ir pra parte cada vez mais estratégica do negócio. Porque tem coisas que, cara, não é por mal, só você vai poder fazer pelo próprio negócio. Não é por mal. Eu acho que tem atividades, tem um senso de responsabilidade, esse senso de se preocupar não só com o seu trabalho, mas com o social que está envolvido em todo o resultado da empresa, na complexidade da operação. Existem decisões que só o 01 e o 02 podem tomar. Não adianta, né? Então eu acho que vocês estão num momento de maturidade que ele exige essa descentralização, exige realmente que vocês não se envolvam em algumas atividades, principalmente olhando para fora, né? Porque tem muita oportunidade. O Brasil é uma loucura. Cada vez que a gente vai a campo, cada vez que você viaja, participa de uma feira, vocês enxergam ainda mais oportunidades. São clientes que de alguma forma vocês não estavam, e aí sim aquele envolvimento de uma questão estratégica de um dos sócios, né? Uma coisa que eu acho bacana, né? Eles trabalham com distribuidores, grandes redes de varejo, né? E o Rodrigo vai a campo lá na ponta, né? E aí quando tu olha um sócio de uma empresa com 800 funcionários aí, indo lá a campo, sentir a dor do cliente, ouvir o cliente e poder realmente estender a mão para saber o que pode melhorar, cara, isso aí não tem preço. O mercado interpreta isso e esse envolvimento de vocês de ponta a ponta, né? Porque essa sensibilidade da barriga do balcão, a gente já falou aqui em algum momento, né? Eu vejo que tá tendo assim, os empresários, do modo geral, eles perdem isso com a jornada. Eu acho que, assim, antigamente a gente chegava lá na vendinha, né? Pegava lá, eu queria um leite e um pãozinho. Sim, o cara sabia quantos pãozinhos e a quantia de leite que você queria. E você entregava os troquinhos lá quando era gurizão, né? E ele sabia exatamente o que você queria na outra ponta. Obviamente o cliente estava preocupado, né? O fornecedor estava preocupado com o seu cliente e ele conhecia o cliente pelo nome, né? E hoje em dia, pelo tamanho dos negócios, pela complexidade e pelo próprio querer escalar, às vezes a gente perde essa sensibilidade. Só que eu acho que tem fatores que só o 01 e o 02 podem fazer. Não tem jeito, né? Vocês entenderam muito bem isso. Eu vejo que sim, o Roberto ele pega mais a pauta do desenvolvimento hoje, né? Mas ele também está olhando para fora. Semana passada estava na Argentina aí, visitando um cliente, abrindo uma nova vertical. O Rodrigo olhando mais para mercado, operações, finanças ali do modo geral também, né? Capital humano. Então, tendo essa sensibilidade interna, mas externa também, eu acho que essa ótica a gente não pode perder, né? É uma coisa que eu aqui não abro mão. Alguns clientes especificamente eu vou lá para conhecer, para ouvir, para ter a sensibilidade, para realmente poder melhorar um produto, para criar uma coisa nova, para mudar o negócio, né? Eu acho que esses fatores não adianta, né? Eu acho que tem que ser do 01 e não é uma centralização. Esses são os fatores importantes para o negócio, para o sucesso do negócio também, né? Show de bola! Cara, muito assunto. Concordo mesmo, Ander. A gente percebe com o tempo que é tanta obrigação, tantas coisas que o empresário tem que pensar que muitas vezes ele se distancia do próprio produto. E ele não é mais nem usuário do produto que ele vende. E aí você tem esse problema de, com o tempo, a empresa se descaracteriza e o produto some do mercado. Porque ele não atende mais uma dor, ele nasceu, muitas vezes, por uma dor, por uma inovação, mas com o tempo ele se dilui com o tempo, sabe? Então é muito importante essa conexão direto com o consumidor, né? Direto com os usuários, porque é dali que vem as grandes ideias, dali que vem a grande necessidade. Né? Temos mais alguma pauta? Mais alguma pergunta? Sim. Queria que o Rodrigo finalizar Queria que o Rodrigo compartilhasse um pouquinho, rapidamente, né, pra gente não estourar nosso tempo aí, sobre o futuro da Zagonel. O que pensam do futuro, em relação a tamanho mesmo, a gente... A visão. A visão, né? Onde que o Rodrigo quer estar... O Rodrigo passou por um desafio bem grande nesse último ano, né, Rodrigão? É um novo Rodrigo. Passou por um desafio, um trem-bala passou por ele aí e o homem saiu ileso. Não tão ileso assim, mas saiu... Estamos quase. Tá aqui gravando podcast, feliz da vida. Cheio de cicatriz, mas se quiser contar também um pouco dessa fase aí que tu passou no ano passado. Conectando com a visão, né? Passei por um desafio de
saúde, né? Passei uma leucemia, né, ano passado. Das braba. Das braba ali, então foi 7 meses de luta ali, mas graças a Deus, né, hoje já tô recuperado e agora tô gravando podcast aqui, né? Vinha pra Chapecó pra se tratar, agora tá vindo pra expandir os horizontes. Que evolução. Fazem 3 meses, né? Eu saí em dezembro, né, do último tratamento e agora estamos em março, e já tô acelerado de novo na empresa, voltando, então assim... E esse propósito muito grande que a gente tem é o que me ajudou muito também nesse desafio, né? Porque o meu maior sonho era, cara, ficar bem para voltar a trabalhar, para estar contribuindo, construindo. E essa é a vida do empreendedor empresário, né? Querer construir as coisas, querer fazer a coisa acontecer, né? Então a gente gosta, claro que a gente é difícil, às vezes a gente fica cabisbaixo, sofre, mas... a gente gosta do desafio, né? A gente gosta do negócio, de fazer a coisa construir, de ver esses momentos que dá orgulho pra gente. E isso era um dos nossos, da minha meta aí de como pessoa, de sair daquele processo, ficar bem logo de saúde, para poder voltar a trabalhar e continuar construindo esse grande sonho, né? Porque a gente tem um sonho grande, sim, que já comentado antes, né? Ser uma VEG do Oeste, ser uma Tramontina, né? Uma empresa assim que a gente se inspira, né? Essas grandes empresas do Brasil. Familiares, né? Porque com a essência familiar, com sangue familiar. Exato, né? Porque essas empresas fazem diferença na vida das pessoas, né? Olha quantas milhares de famílias dependem dessas empresas, né? E isso a gente acha muito bonito, inspira nós muito, né? E o nosso grande sonho, assim, é até 2029, quando a empresa fazer 40 anos, a gente tem em torno de 3 mil colaboradores, né? Então... faltam 5 anos, né? 5 anos, né? E essa é a nossa visão a longo prazo. A gente não tem desenhado tudo como nós vamos fazer para chegar lá, mas assim, uma coisa que eu aprendi na vida é: se a gente sonhar, se a gente mirar, as coisas vão se ajeitando, vão se arrumando, cara, e quando vê, a coisa tá aí, e chega no objetivo, né? Perfeito. Se você não sonhar, você não chega lá. Agora, se você sonhar, visualizar, ter aquilo em mente, cara, parece que o universo vai conspirando. Não é fácil, ninguém falou que é fácil, né? É difícil. Vai ter soco no estômago. Mas assim, o universo vai conspirando e você vai construindo, as coisas vão aparecendo. Então, é um negócio muito bacana. E a gente quer se tornar assim, uma empresa... grande, mas não por dizer que é grande. É pelo tamanho que a gente pode fazer impacto na vida das pessoas. Transformar a vida das pessoas. É quantas famílias que a gente pode colocar o sustento na mesa, pode dar uma boa educação, pode dar uma boa saúde, que a gente viu que é muito importante. Então, é esse impacto que a gente quer fazer através da empresa. Então, nosso grande objetivo e propósito é melhorar a vida das pessoas, mas a gente utiliza a empresa através disso, porque a gente vê que é a melhor forma. Outro jeito, eu não enxergo como fazer isso. Então, a gente gosta muito desse projeto, esse sonho chamado Zagonel, por causa disso. É isso que motiva hoje nós a acordar todo dia, levar soco no estômago e trabalhar, porque não é só mais uma questão de dinheiro, de tamanho, é uma coisa que vai além disso. É um propósito de vida mesmo, né? Que a gente tem, eu e o pai, isso vem lá do meu pai, eu peguei isso na sucessão aí ao longo da história, porque eu tô desde... A empresa tem 33 anos, eu tenho 31, então a empresa é o primogênito da empresa, a empresa é primogênita do pai, e eu nasci literalmente dentro da empresa, né? O pai tava lá eu tava... Meus carrinhos de bebê era os motores elétricos abertos e eu ficava dentro, né? Então, eu acompanhei toda a história, aprendi a amar esse negócio e através do propósito que a gente quer atingir, né? Então, nós temos sim um sonho grande, chegar lá, um grande objetivo e para conseguir ter mais impacto ainda na vida das pessoas, né? E isso representa, obviamente, não caber mais em Pinhalzinho, né? Ou a população vai ter que crescer 3 vezes, pelo menos até lá, né? E aí o que a gente fala quanto a isso é realmente poder ter uma transformação social regional. Eu acho que o legal é isso, né? Não só na cidade que vocês têm a base, né? Mas vocês poderem ter uma transformação regional. Isso é muito bacana. Realmente é gratificante participar desse sonho,
né? A gente sabe que a gente tem algum envolvimento aí nessa parte estratégica da empresa, essa visão de longo prazo, a gente ajuda a tirar as coisas do papel lá, quebra a cabeça, discute, debate com todo mundo, né? São várias e várias discussões e todo mundo com o mesmo objetivo, querendo fazer com que a Zagonel cresça ainda mais, alcance os objetivos ainda mais rápido, né? E realmente os desafios acontecem no meio disso. E tem de tudo quanto é tipo, né? Desde falta de gente, desde nova tecnologia, desde tamanho de fábrica, desde, cara, é bacana presenciar tudo isso e realmente participar desde Covid, né? Desde tudo, cara. Crise sanitária a gente já teve, né? No sentido de Covid aí. Então, é muito desafiador, né? Com certeza. E, cara, queria, pegando agora já, claro, com a missão aí, falou um pouquinho da última jornada aí, queria agradecer, Rodrigão, pela tua participação, né? Se você me permitir aí, encaminhando para a última parte, né? Então, agradecer mesmo, assim, do coração mesmo aí a tua participação. É legal fazer parte desse sonho grande, de poder impactar muita gente, né? Muita gente. E realmente, aí a analogia de ser a VEG do Oeste, né? Foi o que pegou um pouco mais lá. Mas realmente tem muito emprego, muita gente envolvida hoje. E é notável, né? Se eu puder dar aquele passinho para trás, dar uma olhadinha para a empresa, notável olhar a evolução de todo mundo, né? O Rodrigo é outro Rodrigo, né? O Roberto é outro Roberto. Cada um tem uma evolução gigante nessa jornada, né? A gente tá mais ou menos... contínua, né? Exatamente, cara, cada pessoa evoluiu demais, a régua subiu cada vez mais, porque realmente vocês têm uma empresa que ela realmente regionalmente ela tem uma referência muito grande, né? Que bacana, bonito ouvir aí. Passar para a Lilian e pro Johnny agora também e... Só agradecer, né? Falamos bastante, trocar ideia é sempre bom, apesar de a gente conhecer a história da empresa, conhecer o dia a dia da empresa, tem sempre detalhes novos que a gente vai compartilhando, né? Obrigada mesmo, Rodrigo, por ter aceitado o convite. E virão novos convites, de repente a gente traz também o seu Roberto, contar aí mais boas histórias para nós. Coisa Obrigada. Não, eu que agradeço o convite aí, espero ter contribuído de alguma forma ali. A gente tenta se desafiar, né, e tá sempre com essa melhoria contínua que o Anderson comentou, porque a gente sempre foca no nosso sonho grande, nosso propósito, e isso aqui faz parte desses desafios aí que vem pela frente. Então, mas é bacana, achei interessante chamar o pai, ele que tem alguma história lá do início lá que ele pegou. E agora, para ele aceitar o convite, eu já sei, eu tenho que falar assim, seu Roberto, é um desafio. Agora, isso, agora tem desafio vindo no podcast. Agora no próximo GMC, as coisas difíceis a gente tem que dizer, seu Roberto, isso é um desafio. Eles falaram que não tinha como fazer e aí caiu pra ti agora. Coisa boa. Maravilha, galera. É isso aí. A gente já percebeu que vai precisar de mais episódios, né? Porque é muito conteúdo, muita coisa bacana. Isso aí, então, agradecer o tempo de todo mundo, agradecer quem está nos ouvindo, nos assistindo e deixe os comentários lá, se você se identifica também com a história e também é um cliente, deixa lá o comentário que a gente vai repassar aí pro Rodrigo, beleza? Show. Então, agradecer a todos, até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigada. Valeu.